Partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Filipenses 1, 21 a 26. Esta passagem mostra o desejo de Paulo de, ao morrer, estar com Cristo. Ele demonstra essa certeza de que ao morrer ele estará com Cristo. E ele está dividido entre esses dois desejos, que é viver na carne para dar fruto da sua obra, ou partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando ele vive, ele trabalha para a obra de Cristo. E se ele morre, ele estará com Cristo, então é ganho. De ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. A maneira como ele se expressa de dizer que isso é ainda muito melhor, não é de alguém que estará dormindo nesse tempo da sua morte, mas de alguém que de alguma forma estará consciente, já na presença de Cristo, gozando de sua presença. Não podemos saber de que forma, já que quando a pessoa morre não tem seu corpo físico. Mas aqui ele está demonstrando que esta realidade é verdadeira. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então ele está falando que vai ficar na carne, como também ele poderias ficar com Cristo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Se estivéssemos lendo o restante do texto, eu não sei bem, que eu estou só com esse trecho, nós poderíamos vê-lo, ele falar tanto de partir e estar com Cristo, não é como se ele estivesse escolhendo, quero morrer, eu vou aqui dar um jeito de morrer, mas porque ele vê próxima a sua morte, as perseguições, ele sabe, ele sente, Deus já deve tê-lo revelado, como ele irá morrer. Como todos os outros apóstolos, menos João, morreram de forma sacrificial. E naquela época, então, que a perseguição era enorme, pois ser cristão era ser pior do que qualquer bandido. Então ele via próximo a sua morte. Só que ele não tinha medo. Ele sabia que o morrer é ganho. Ele estaria com Cristo. De forma alguma se está falando de dormir. Nesse trecho aqui, Deus permitiu que esse trecho estivesse aqui, e Deus não mente, a sua palavra não é mentirosa. Esse trecho aqui está revelando algo mais do cristão, do que acontece com o cristão após a morte. Esse quadro aqui, ele ressalta o próprio trecho que está aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Como é que o morrer é ganho? Não é simplesmente ganho porque depois que a pessoa morrer um dia vai ressuscitar e se encontrar com Deus. Não, é ganho, é realmente ganho o morrer, porque estará com Cristo, porque é ainda muito melhor. Partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Não é que a pessoa está dormindo e o sono parece que você está na partida e então vai encontrar com Cristo. Senão Deus seria mentiroso.
é uma partida porque você sai desta vida e entra em outra dimensão na presença de Cristo. De alguma forma, na presença de Cristo. É isso que o texto quer dizer. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então ele está aqui, eu vou ficar na carne. Existe uma distinção entre ficar na carne e uma outra realidade. Então, eu vou ficar na carne aqui agora. Ou então, nesse mesmo instante, estarei na presença de Deus. Não estarei mais na carne. Estarei numa outra realidade, numa outra dimensão, que eu não mais participo desta carne, desta realidade mortal. Eu já estarei numa dimensão, como diz uma outra passagem do Novo Testamento, né? Junto com os espíritos aperfeiçoados. Ele já terá chegado na perfeição, junto aos espíritos aperfeiçoados. Só a existência dessa outra passagem que fala de espíritos aperfeiçoados já mostra que aqui, neste momento, nessa época presente, existe uma dimensão dos espíritos aperfeiçoados. E esta dimensão que Paulo diz que é ganho, que é estar com Cristo. Por isso que o morrer é ganho, não é estar dormindo, não é isso que a Bíblia quer dizer. Isso não é verdade. Aqui neste quadro, o autor corrobora com essa interpretação. Ao falar do dilema de Paulo, Paulo está num dilema, né, entre dois itens, né? Ou ele vai estar com Cristo, ou ele vai viver aqui nesta vida, nesta carne, para edificar os filipenses. Então, o dilema de Paulo era imediatamente estar com Cristo, ou viver na carne para edificar os filipenses. Paulo superou o dilema. Ele sabia, ele acreditava que esta confiança que ele tinha, ele sabia que ele permaneceria com todos para proveito e gozo da fé, para que a fé dos filipenses crescesse por ele, através dele, em Cristo Jesus, pela nova ida dele a eles. Então ele acreditava que Deus ia permitir nesta vida, né, ele não ia morrer ainda antes disso, ele iria aos filipenses e iria edificá-los. Então aqui é uma corroboração, está corroborando esta mesma interpretação que a palavra de Deus nos entrevém. Ele está entre ir para a dimensão dos espíritos aperfeiçoados ou ficar aqui na carne ainda combatendo o bom combate, continuando sua carreira da fé, edificando os cristãos. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina, é nisso que temos que nos firmar, porque enquanto estamos aqui, estamos na estrada da perfeição, ainda não fazemos parte dos espíritos aperfeiçoados, estamos a caminho, como aquele versículo do Antigo Testamento que diz que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, o dia perfeito é lá junto com os espíritos aperfeiçoados que já estão na presença de Cristo. Enquanto estamos nesta vida, estamos nesse processo e o Senhor está no controle desse processo de aperfeiçoamento, de santificação, de confirmação na fé. Como não queremos negar o que Deus nos ensina, mas confirmar, vejamos outra passagem em que Deus nos mostra que é uma realidade consciente após a morte. Está aqui sobre a alma dos mortos mártires que estão no céu, em Apocalipse 6, versículos 9, 10 e 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui nós estamos percebendo que está falando de pessoas mortas, mas que não têm seus corpos. Não é isso? Se elas estão mortas, elas não têm mais seus corpos. E está falando que elas
clamavam. Vi debaixo da as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nessa passagem, elas clamam a Deus, pedindo que se faça justiça. E Deus disse que eles esperem ainda mais um pouco, até que outros cumprissem a sua atitude de fé na terra e se juntassem a eles. Então aqui tem a voz desses mártires que já morreram clamando debaixo do altar. Então isso não é uma figura, isso não é algo figurativo, é algo concreto, é algo verdadeiro, como se não bastasse tantas outras passagens, principalmente no Novo Testamento, falando sobre essa consciência após a morte, dos espíritos aperfeiçoados, o rico e Lázaro, aquela parábola, ainda tem aqui. Então é como se quem estivesse negando essa realidade após a morte estivesse, na verdade, negando vários textos bíblicos, quisesse apagar a voz de Deus falando através dos textos e nos mostrando que existe sim uma realidade após a morte. Então, quem faz isso inadvertidamente está indo de encontro contra a palavra de Deus, está torcendo as palavras de Deus, porque aqui está nessa passagem, não há como negar, ao ler a Bíblia, aos ecos da voz de Deus, do seu espírito no nosso espírito, nos ensinando suas verdades. Então nós não devemos negar essas verdades que o Senhor nos ensina, mas confirmá-las. Aqui está a passagem que nós aludimos no quadro anterior, em que as almas clamam debaixo do altar. E quando abri o quinto selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa da obra de testemunho que costumavam ter. E gritaram com voz alta, dizendo: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, abster-te-ás de julgar e vingar o nosso sangue dos que moram na terra? E a cada um deles foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse também o número dos seus conservos, co-escravos, e dos seus irmãos que estavam para ser mortos, assim como eles também tinham sido. Então está aqui a voz deles, pedindo que o Senhor julgue e vingue o seu sangue dos que moram na terra. E Deus está dizendo, e Deus está lhes dando uma comprida veste branca e pedindo que descansem mais um pouco, até que eles complete o número dos seus servos. Aqui está a tradução literal do hebraico, que servo quer dizer escravo, escravo de Cristo, e dos seus irmãos que estavam para ser mortos, assim como eles também tinham sido. Então aqui é mais um exemplo da consciência após a morte, e esses espíritos estão aperfeiçoados na presença de Deus. Aqui nesses quadros está retratando duas passagens bíblicas que corroboram, que podem corroborar a consciência após a morte. Ou seja, que não há um sono após a morte, há uma consciência, um espírito consciente na presença de Deus. A passagem de Lucas, no Evangelho de Lucas, em que Jesus fala que ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Era uma passagem que os fariseus foram falar, querer pegar Jesus num erro, Foram falar de uma mulher que teve 7 maridos e todos morreram, por fim ela morreu, quando na ressurreição, com quem ela ficaria? E aí Jesus falou: errais, porque não entendeis os ensinamentos da palavra de Deus, Aí falou que na ressurreição não existe casamento, sereis como os anjos, E por fim ele fala, que ele não é Deus de mortos, não é Deus de vivos, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
e para ele todos estão vivos. Então, até essa questão do vivos dá uma ideia de consciência e não de sono. A alma está viva, já está na presença de Deus, mas é uma realidade que nós não vivemos agora, então não entendemos, mas Deus entende. Mas, de qualquer forma, não é algo inconsciente, é Deus que está falando. E ainda para corroborar outras passagens que nos dá essa ideia de consciência, está aqui Moisés e Elias, que apareceram lá no Monte da Transfiguração, na passagem da Transfiguração, em Marcos 9, versículos 2 a 10, né? Por fim aparece a voz do Pai, dizendo ao Filho: este é meu Filho querido, escutem o que ele diz. Então, Pedro, João e Tiago estavam lá, nesse momento. E a passagem diz que Moisés e Elias conversavam com Jesus. E as roupas de Jesus ficaram brancas, tão brancas como nenhum lavandeiro poderia branquear. E ali ele já estava na sua glória. Então, tem Jesus transfigurado na sua glória por um momento, e tem esses dois personagens que já morreram, Moisés e Elias, e eles estão aqui conversando com Jesus. Então isso corrobora a consciência após a morte. Como é que eles estão conversando com Jesus? Isso aqui é um teatro? Não. Isso aqui é uma tela de TV em que está lá gravada a imagem? Não. Então, e as visões da Bíblia podem ter esse teor de realidade. Não deixa de ser uma visão. É Deus levando aquelas pessoas que estavam ali a uma realidade que será para o futuro de glória. E ao mesmo tempo Moisés e Elias estavam ali conversando com ele. Então são tantas passagens que faz essa ponte entre os que estão vivos e os que estão mortos, mas com elementos de consciência, que Deus está nos apontando uma realidade. E por mais que queiram negar isso, a Bíblia nos leva a essas conclusões. Outra passagem bíblica que nos aponta esse caminho de consciência após a morte, de ligação entre as pessoas que morreram e Cristo. Elas já estão com Cristo e estão nessa outra dimensão, nessa outra realidade, que os espíritos aperfeiçoados em Cristo já estão lá. Essa passagem de Mateus só está no primeiro evangelho, no evangelho de Mateus, no final, que é quando Jesus ressuscita, que fala que muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, os corpos ressuscitaram, os corpos dos santos, provavelmente os santos do Antigo Testamento, né? E eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha aqui, para nos lembrar do quadro anterior, que nós estamos falando de Moisés e Elias que apareceram a Jesus e conversaram com ele. E agora aqui vem essa passagem de corpo dos santos que ressuscitaram e apareceram a muitos. Eles apareceram para quê? Claro que estava conectado com a ressurreição de Cristo. É um testemunho da ressurreição de Cristo. É para dar mais realce a esse fato. E eles não vão falar de outra coisa. Eles vão confirmar este fato. Então, mais um evento do Novo Testamento que nos leva a essa conclusão da consciência após a morte, de que aqueles que morrem em Cristo estão na presença dele em outra dimensão. Não podemos negar que a palavra nos ensina. Mas outra passagem que se coaduna aqui com a passagem de Filipenses 1, 21 a 26, partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, estar com Cristo é algo consciência. Essa partida que ele está falando não é um sono até chegar a época da ressurreição e estar com Cristo, não. É estar com Cristo agora, imediatamente. Então, outra passagem. Então, nós temos aqui a dimensão, o rico na chama, no inferno, e Lázaro já na presença de Deus. Ele já está
na presença de Deus com os outros santos. E porque Deus colocaria uma parábola que nós vemos claramente que há uma realidade após a morte. Se não for a de Lázaro, que está na presença de Deus, mas a do rico, ele aqui no inferno, e após a morte, ele está consciente, ele já morreu e ele está aqui e ele vê de longe Lázaro. E nós conhecemos a parábola, né? Lázaro, o rico pede uma gota de água, e aí Abraão diz, ele sofreu muito na vida, então agora ele está aqui gozando da graça de Deus, e você está aí nesta chama. Existe um abismo entre aqui e ali que não há, em que um transpasse de um lado para o outro. E aí o rico diz que gostaria de impedir que seus irmãos que estavam vivos viessem para esse lugar terrível. E aí Abraão diz que eles têm a lei e os profetas, que eles obedecessem, que mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, não creriam neles. Então ele estava ali e querendo que alguém fosse naquele momento falar com seus irmãos que estavam vivos. Então não é uma condição como eles querem negar a consciência após a morte. Ah, não, esse inferno é só depois de muitos séculos, quando o fim do mundo, e aí é que vai ressuscitar todo mundo e serão jogados no lago de fogo. Não, aqui está falando que ele está lá no inferno e ele quer sair daqui nesse momento, desse agora, para buscar, para avisar os irmãos, para eles não irem para o mesmo lugar. Então, aí vão dizer, não, mas isso é uma parábola, é uma figura, uma comparação. Só que unindo essa parábola com outras passagens que estão relacionadas com consciência após a morte, é negar as evidências que a Bíblia está nos dando. É querer negar essas evidências. E nunca é bom ir contra as verdades que Deus nos ensina. É enfraquecer a palavra de Deus, é ir contra o temor a Deus, é se conformar, é buscar comodidades e não dar firmeza ao que Deus nos ensina, e não dar força ao que Deus nos ensina. Isso sim é que traz bênçãos para nossa alma e para de outros. Essa passagem aqui, que está no Antigo Testamento, Isaías 14:9, né? Tem, nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo. Quando chegar, por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão, você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Isaías 14:9-11. Então, por que Deus fala aqui de espíritos dos mortos sendo despertados para falar para esse rei maligno sobre sua humilhação? Por que Deus de novo vem mencionar, após a morte, pessoas conscientes neste lugar? Não é à toa, não existe nada à toa no livro de Deus e nem no universo que Deus criou. E também porque as várias nações, todos os povos, têm na sua mente essa ideia de algo após a morte. Nos lembra a ideia que todos os povos também têm sobre um Criador, sobre um dilúvio que ocorreu. Eles podem explicar de várias formas. Essas ideias que os povos têm não são à toa. É Deus permitindo na mente humana
em todas as etnias, em todos os povos, ter um mínimo conhecimento das coisas de Deus. E por isso que o ser humano não vai ter desculpa, né, por ter renegado o Deus verdadeiro, porque Deus não permite que ninguém fique totalmente sem conhecimento dele. Então, negar a consciência do ser humano após a morte é ir contra o que a Bíblia diz. E assim Paulo falou, né, que ele queria morrer, estava dividido entre esse desejo de ficar e pregar aos filipenses, ou em morrer e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, ele sabia que estar com Cristo, mesmo na morte, seria muito melhor, porque Deus ia lhe permitir isso. Então, tanta coisa que Deus permite àqueles que o amam, o amor de Deus é infinito. A mão de Deus está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Isaías 14, 27. Então, querem fazer a mão de Deus recuar, né? Ser pequenininha, ser curta. Mas não é curta, não. Quando o ladrão estava lá na cruz e pediu a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele falou: quando? Pensando no futuro, ladrão. Jesus falou: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus falou em verdade, e ele está dizendo em verdade, ele está falando essa verdade, quem for contra essa verdade está a favor da mentira e não a favor da luz, que é Jesus. Ele prometeu ao ladrão que naquele dia ele estaria no paraíso. Deus aperfeiçoou o espírito daquele ladrão. Ele tinha poder, ele morreu na cruz, ele pode salvar, ele tem poder para salvar. E aqueles que o amam, e mesmo já ao morrerem, seus espíritos já estarem na presença de Deus, conscientes, gozando de sua presença de alguma forma que nós não entendemos, pois nós não estamos nessa dimensão. Então, a mão de Deus está estendida. Não queiram fazê-la recuar. Ele não vai recuar. Ele vai cumprir toda essa vontade, todo o seu bom desejo perfeito e santo.